Vamos abrir as nossas Bíblias em Tito. Tito, capítulo 1, capítulo 2, verso 11, né? A graça da salvação há de se manifestar a todos os homens, e Tito deve falar dela. Amém? Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente. Somente esses dois versículos. Tito, um obreiro jovem, que o apóstolo Paulo ganhou na sua missão, nas suas pregações, ele ficou incumbido de organizar uma igreja em Creta, uma cidade gentílica, a qual Paulo também deixou suas ordenanças. E ele disse, né, que Tito deve falar dessa graça. Nós sabemos que a graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, é Jesus Cristo. Jesus, ele é a graça de Deus. Ele é o favor de Deus para remissão, propiciação dos nossos pecados, não só dos nossos, mas também de todo mundo. A graça, ela veio, só por esse termo, nós já compreendemos que ela não foi gerada nessa terra, né? A graça veio de Deus, veio dos céus, trazendo a oportunidade, o convite da salvação. A graça, ela atinge o ser humano. O ser humano, ele não consegue enxergar, compreender de si mesmo, aceitar ou se salvar por si próprio. Por isso que Deus enviou esse meio de salvação, para que ninguém se glorie diante dele. Então, a graça não é conquistada por meio da sabedoria humana, nem das riquezas, que a graça é conquistada. A graça, ela vem do céu, ela é dada, oferecida a todos os homens. Embora muitos entendem, né, que o plano de Deus é restrito a respeito da salvação, que Deus não quer e não deseja salvar a todos. Outros já entendem na Bíblia que a salvação é para todos. Então, existem esses dois caminhos, essas duas linhas, essas duas doutrinas, né? Que é o calvinismo
que ensina que Deus não quer salvar a todos, então a sua graça é limitada, ele envia, ele atinge, ele desperta algumas pessoas e não todos. Já os armenianos, que são os pentecostais geralmente, eles crêem que Deus enviou a sua graça para todos. Inclusive, esse versículo nós lemos aqui, em Tito 2,11, Paulo diz: porque a graça de Deus se há manifestado. Ou seja, a graça de Deus, ela apareceu, foi revelada. Para quê? Para trazer salvação a todos os homens. Então, nós cremos e entendemos que todos os homens quer dizer todos os seres humanos. Outros creem que todos os homens são aqueles a qual a graça será direcionada, atingida. O versículo 12 diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Quando nós alcançamos a graça, o favor, quando nós recebemos, cremos, entendemos a graça de Deus, nós renunciamos. Embora é um mistério muito importante, porque a graça nos atinge sendo nós pecadores e transgressores. Em Romanos 5, Paulo falando da justificação pela fé, ele disse assim: Cristo morreu sendo nós pecadores e inimigos de Deus. Se ele enviou a graça sendo nós inimigos, quanto mais agora reconciliados com ele pela graça, seremos por ele salvo da ira. Então, ele nos amou estando nós em pecado. Nós não nos limpamos, nos arrependemos, não nos preparamos para receber a graça de Deus, não. A graça de Deus, ela nos alcança estando nós nas trevas, estando nós carregado e sobrecarregado de pecado. Mas aí que entra a questão. Quando a graça de Deus nós sentimos, embora seja algo espiritual, que está além e é maior do que a nossa visão física, nós podemos sentir quando a graça de Deus chega até a nós. Quando a graça de Deus chega até a nós, o nosso espírito, a nossa consciência, ela é despertada, ela é iluminada. Por isso que a Bíblia diz: luz para os seus caminhos e lâmpada para os seus pés, é a palavra de Deus. Salmo 105, 119, versículo 105, né? A palavra, ela ilumina, ela esclarece, ela nos enche de vida. Aquela vida triste, oprimida, sobrecarregada, amargurada, pesada, essa vida, ela é lançada fora, ela é quebrada
quebrada como uma aliança. Nós somos separados dessa vida opressiva, dessa vida mundana, dessa vida enganosa. Uma alegria, um gozo, uma satisfação, um renovo, ele é gerado dentro de nós. E esse renovo, ele faz com que nós renunciamos à impiedade e às concupiscências mundanas. Para os irmãos entenderem um pouco melhor, quando você ganha um presente, você é surpreendido com um prêmio, na hora vem aquela alegria, aquela satisfação. Você pode estar numa cadeira de roda, você pode estar manquejando com uma muleta, numa dificuldade para trocar os passos. Se alguém chegar e disser assim: olha, aquele bilhete que você pegou no posto de gasolina, aquela promoção naquele supermercado que você pegou, aquele cupom, olha, o seu nome saiu, você ganhou um carro, uma casa. Na hora, você vibra. Você pode estar sentindo dor, chorando, gemendo. Aquela notícia, desperta uma alegria, ela faz os seus olhos brilharem, destampa um sorriso, mas essa alegria, ela é mundana, ela é passageira. No outro dia, a pessoa está com um carro na garagem, está numa casa nova, mas está sobrecarregado, oprimido, desgastado, amargurado, como estava ontem ou antes de ontem. A graça é um gozo permanente. É isso que eu quero frisar nessa noite. É uma alegria que não tem fim. É um prazer inesgotável, que não tem como explicar, senão você também tomar, sentir, presenciar esse mesmo toque, essa mesma graça. Não tem como explicar esse gozo. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. Coríntios 5:17, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você não ficará ausente de uma enfermidade, de um acidente, de uma calúnia. Você não ficará ausente de perseguições, de problemas nessa terra. Não, você continuará tendo uma vida de batalha. Mas a graça, aquele gozo, aquela alegria, aquela esperança, aquela vontade de viver, vai te impulsionar a vencer todos os obstáculos da vida. Por isso que é importante nós recebermos, ter uma sensibilidade, um discernimento, de ter a certeza que a graça de Deus nos foi manifestada. Eu não estou falando de acompanhar cultos, igrejas, tradições, costumes. Não, a graça não é nada disso. Muitas pessoas acompanham igrejas, religiões, anos, e nunca passou
por essa experiência. Quando nós recebemos a graça, nós abrimos mão das concupiscências. É você trocar o 6, né? É você trocar o 3 pelo 6. É uma vantagem que você leva na vida. E todos nós somos interessados em vantagens. Se você está ganhando um salário num lugar e alguém oferece um salário 30, um salário e meio, você quer largar aquele emprego para ir para o emprego de um salário e meio, porque é vantajoso. Se você ganha 1,5 e alguém oferece 2 ou 3, você quase que nem pensa, quase que você nem quer saber se o serviço é dobrado, se você tem condição de fazer aquela tarefa, se não tem, você quer pegar aquele serviço, porque você ganhava 2 e agora alguém te ofereceu 3. Então, todos nós estamos correndo atrás de evolução, de melhoras, de promoções. E a graça é uma promoção espiritual para a nossa vida. Ela é tão real que ela coopera no espiritual e ela coopera também no físico. Ela atinge o lado espiritual e o lado humano, o lado físico. Por quê? Porque esse gozo do relacionamento com Cristo, esse gozo da salvação, esse entendimento, esse espírito de graça, ele nos preenche de uma forma que ele nos dá força para nós renunciar à impiedade. Quem pratica a impiedade é o ímpio. O ímpio pratica impiedade. O justo pratica justiça. Nós só conseguimos praticar a justiça quando a graça vem sobre nós. É a graça que nos impulsiona a santificar. É a graça que nos impulsiona a abandonar a impiedade e as concupiscências mundanas. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele conta uma parábola muito importante, falando dessa graça, que é a parábola do tesouro escondido num campo. E eu gosto muito dessa palavra. Ele diz que um homem achou um tesouro no campo. E por ele ter achado esse tesouro, ele sentiu tanta alegria, tanto prazer, que ele foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo para adquirir aquele tesouro. Ele achou, com aquela alegria, ele decidiu em abrir mão, em vender tudo que ele tinha, juntar, arrecadar o dinheiro para comprar aquele campo. O que é vender? É abrir mão, é abandonar tudo. Ele poderia ter achado o tesouro e ter ido lá de noite e roubado o tesouro. Ele iria ficar com as suas posses, os seus bens, e também ficaria com o tesouro. Mas não. A graça de Deus, ela é como óleo. Ela não se mistura com a impiedade e com a concupiscências mundana. Aquele homem, para tomar
posse daquele prêmio, daquele tesouro, ele teve que vender e comprar o campo, para verdadeiramente ele ser possuidor daquele tesouro. Ele teve que comprar aquele espaço de terra, aquela propriedade aonde estava escondido o tesouro. Então, realmente agora, com direito, ele era possuidor daquele tesouro, porque ele adquiriu aquele campo. Então, para nós termos certeza que a salvação, que essa graça, esse favor está manifestado em nossa vida, nós abrimos mão. Não há nada nesse mundo que pode comparar, que possa ter valor comparável com a graça de Deus. Nada nesse mundo. Não tem fazenda, riqueza, não tem herança, nada pode comparar com a graça de Deus. Por isso que aqueles que alcançam a graça, eles se alegram tanto a ponto deles abandonar a impiedade, abandonar os pecados, as obras, os feitos que não corresponde, que não agrada a Deus. Versículo 12. Ensinando nós que renunciar é abandonar, é deixar, é largar para trás, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Concupiscência são apetites, desejos incontroláveis, indomáveis. São aqueles pensamentos, aqueles desejos, objetivos que estão além do nosso domínio, das nossas forças. São batalhas espirituais que é impossível do ser humano vencer, a não ser pela graça de Deus. Por exemplo, os vícios nas drogas. É uma concupiscência, é um desejo incontrolável. A pessoa vai para a clínica, fica lá 6 meses praticamente preso. Lá ele é tirado aos poucos, né? Um trabalho psicológico, vai diminuindo as drogas, outras drogas, vai revezando, misturando aquilo tudo. A pessoa fica lá 6 meses, 1 ano, engorda, incha, né? Para falar a verdade, volta igual um robô. Tum, 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 tum. Até meio bobado. Aí, agora fora da clínica, começa a tardar com os remédios, né? Com os comprimidos. Hoje toma, amanhã esquece. Começa a desinchar, começa a voltar ao normal, aquela sede, aquele apetite, aquele desejo incontrolável vem, a pessoa vende carro, bicicleta, lote, posse, bens, móveis, tudo que tiver na frente. Nós sabemos de pessoas que arrancaram janelas e portas, pias, torneiras e venderam até os tijolos da parede. Desmanchou a casa. Porque isso é uma concupiscência. Há demônios que atuam nessa área. Então é impossível essa pessoa dominar aquilo que já dominou ela.
o inimigo é mais forte. Então, aquela pessoa só consegue vencer se a graça de Deus for manifestada a ele, for manifestada a ela. Ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Mundanas quer dizer coisas que existem sobre essa terra que não estão de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. A graça nos ajuda a renunciar essas concupiscências mundanas. Para quê? Para que vivamos neste presente século, ou nesse mundo, tendo uma vida sóbria, justa e piamente. Então, presente século, presente tempo, no dia a dia, tendo uma vida sóbria, uma vida limpa, uma vida consciente, uma vida justa e uma vida piedosa. Olha como que a graça, ela tem o poder de transformar a vida do réu, do pecador condenado, a uma vida de comunhão, de piedade justa e sóbria diante da sociedade. Isso tudo é de graça, por meio da fé. Bom seria que o ser humano meditasse, procurasse a conhecer o reino de Deus. Em Romanos 14, me parece que é o 17, Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz no Espírito e justiça no Espírito. Então, o reino de Deus, ele precisa de ser recebido, e o reino de Deus é recebido por meio da graça. A graça é o favor que Deus fez para nós de enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos remir. Remir é comprar, adquirir novamente para si. Só que ele não nos remiu do diabo. Não. Ele nos remiu dos pecados, da impiedade e das concupiscências do mundo ou mundana. Deus não tem comunhão, Deus não tem contato com Satanás. São inimigos. Deus é luz, Satanás é trevas. Deus é conhecimento, sabedoria, eternidade, paz. O diabo é ignorância, violência, trevas, é ódio. Ele nos remiu comprando para si mesmo com o seu próprio sangue. Porque o pecado leva o homem à condenação. Todos nós sabemos disso. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Morte não é aquela morte que deixa de existir. A alma, ela é eterna. Morte é uma separação de Deus, porque Deus é vida, em Deus está a vida. Deus tem o dom da vida, Ele concede a vida. Então, quando o ser humano morre nos seus pecados, ele deixa de estar com Deus, que é vida, para ir, para o lago de fogo, aonde estará o diabo, a morte, o anticristo e todos os demais que praticam a impiedade e as concupiscências mundanas. Então,
é importante que as pessoas leem, examinam as Escrituras, para que as pessoas possam adquirir essa graça de graça. É muito importante nós entendermos isso, né? A própria palavra já diz tudo. Graça é de graça, né? Em contrário, tem as drogas, né? Droga, já fala droga, a pessoa já vai sabendo o que vai usar, o que vai comprar. O que você vai fazer? Vou lá comprar uma droga. Então, olha como é que o mundo é maligno. E olha como o reino de Deus é benigno. Que Deus possa dar esse entendimento, né? Esclarecer a todos que alcançaram essa palavra, para decidir, ler, examinar as Escrituras, para que as pessoas possam se livrar da condenação, porque somente pela graça que seremos salvos. Amém.